Eu coloco ao ao professor também, nosso professor aqui, o Jason, a seguinte questão. Tudo indica, e a Juliana tocou de passagem nisso também, nós vamos entrar, já estamos presentes numa corrida armamentícia. De um lado, na Europa, pelos reflexos da guerra com a Ucrânia e a retirada dos investimentos militares americanos na Europa, inclusive colocando em risco a OTAN. Ninguém sabe se ela vai permanecer ou ela pode ser até extinta ou mudar a sua estrutura, e o orçamento agora votado americano é enorme, um gasto armamentista fabuloso e com um rombo fiscal daqueles. E tudo indica que agora os conflitos no Oriente Médio vão fazer com que os países da região, que têm muitos recursos devido à exportação de petróleo, vão intensificar ainda mais a corrida armamentista. Como é que fica essa questão da corrida armamentista, esse conflito, que não é o único no mundo, mas é o que chama mais atenção por estar numa zona muito sensível? Os Estados Unidos eles têm uma posição relativamente privilegiada nesse contexto. Primeiro, que é o maior fornecedor mundial de armas. Israel acaba também se beneficiando, que é o maior fornecedor de tecnologia armamentista. Então, em algum momento, há uma vantagem. Não é muito do viés do Trump se utilizar do expediente militar para gerar estímulo macroeconômico através do... É uma deturpação do neo-keynesianismo, utilizando o gasto militar para fazer estímulo econômico no país. Eu também sequer sigo a linha keynesiana, mas... de certa maneira, os republicanos, que se dizem tão liberais econômicos, acabavam no passado se utilizando muito desse expediente. Mas o que acontece hoje em dia é que dentro do próprio Partido Republicano nos Estados Unidos existe uma oposição da intervenção dos Estados Unidos dentro, porque esse novo Partido Republicano, ele é mais liberal em termos econômicos e está discutindo, não tanto o Congresso, mas uma parte significativa do Partido Republicano, inclusive apoiadores mais recentes como Elon Musk, estão discutindo a questão dos gastos americanos e de maneira muito, muito grave. Agora, pela questão europeia, a Europa ela teve uma vantagem em cima dos Estados Unidos por muitos anos e o que eu sempre digo, o Trump muitas vezes ele tem temas corretos operados da maneira errada. Por exemplo, a discussão do papel que os Estados Unidos teve durante mais de 50 anos na Europa, muito mais que 50, 60, quase 70 anos na Europa, em proteger a Europa, e a Europa conseguiu fazer aquela famosa escolha que nós temos na economia entre o canhão e a manteiga, e eles conseguiram escolher a manteiga, porque eles tinham a polícia do mundo policiando a eles ali, fazendo na Alemanha praticamente ali uma cortina de ferro contra qualquer avanço, mesmo que tenha sido depois da queda do comunismo na Rússia, na União Soviética, que depois virou Rússia. Você tinha os Estados Unidos como um grande protetor daquilo tudo. E para eles foi muito fácil. O problema é que a Europa, hoje em dia, ela carece de um elemento de inovação e de tecnologia e de indústria que consiga olhar a Europa para o futuro. Só a imigração em massa, e errada do jeito que eles fizeram agora, não vai resolver o problema europeu. Porque a imigração, sim, ela é uma resolução de diversos problemas econômicos no mundo feita de maneira correta. O Reino Unido fez durante muitos anos de maneira correta, nos últimos 5 anos fez de maneira desastrosa. E tudo isso faz diferença. E essa corrida armamentista na Europa, nós não sabemos se ela vai vingar também. Porque a Alemanha está tentando capitanear isso, porque tem todos os interesses, até por questões fronteiriças muito próximos ali. Mas, ao mesmo tempo, existe a possibilidade de que, ainda que esteja quente o conflito entre Ucrânia e Rússia, que esse conflito se resolva de alguma maneira. Não vai ser da maneira ideal, vai ser praticamente com a perda de território ucraniano. Não vejo outra maneira disso acontecer, infelizmente, né? Pelo menos a região ali agora Donbass. Não. A Crimeia. A Crimeia, no mínimo, eles vão perder, porque a Crimeia já era um protetorado russo, de certa maneira, era um conclave russo, com língua russa, cultura russa, dificilmente eles vão recuperar aquilo. Mas tem a região de Donbass, tem outras regiões que são produtoras de ferro, com terras férteis, riquíssimas, que os russos vão tentar pegar. A China não está em condições econômicas, incrivelmente, de entrar no conflito global. O Irã não teve o apoio de outros países, eu não digo árabes, porque eles são persas, mas de outros países islâmicos, da maneira como eles imaginavam que teriam. Mesmo porque esses países estavam enfraquecidos, dado uma série de ataques que fizeram a navios comerciais ali,
os Houthis, coisa parecida, eles já estão enfraquecidos e a presença americana já estava muito grande ali. Ou seja, olha a complexidade do evento. A gente pode chegar num ponto que nem a corrida armamentista vai ocorrer. E no meio do caminho, você vai ficar todo mundo meio... O que nós vamos fazer agora? Né? Porque nós temos... Você tem razão, os Estados Unidos ainda é a polícia do mundo, ainda é o Banco Central do mundo, e tudo depende e passa pelo dólar necessariamente. E o dólar tem passado, desde o começo do ano, e nós estamos conseguindo, inclusive, como fundo de investimento, aproveitar bastante isso, de um ciclo de desvalorização nessa perspectiva de incertezas em relação à guerra comercial. Só que, do que nós estamos imaginando, o dólar pode estar chegando num momento de virada. E isso faz uma diferença em termos de inflação global, ajuda os Estados Unidos, mas outros países, especialmente emergentes como nós aqui no Brasil, podem sofrer com isso. Então, olha a complexidade do cenário. Nós falamos aqui desde questões armamentistas até questões geopolíticas, no fim por uma questão meramente comercial, e tudo isso no fim pode ser que, assim, existe a concreta possibilidade de que a maioria dessas coisas sequer aconteça. É verdade. Professora Juliana, pegando o gancho, olhando a região e olhando o mundo também. Mas na região, certamente, vão aumentar ainda mais os gastos militares, por exemplo, da Arábia Saudita. Claro. Com toda certeza, inimigo milenar dos persas. Quer dizer, que muitos imaginam, nós estamos insistindo no nosso programa aqui, de falar, não é uma questão dessa década, desse século. Tem questões que vão lá, algumas, inclusive, no período anterior a Cristo. Então, uma longa história, né, que as pessoas querem resumir uma questão estritamente contemporânea. Então, falo em corrida armamentista. O próprio Jason lembrou o caso da Alemanha, que aumentando, deve ser, acho que daqui a pouco, o terceiro, o quarto orçamento militar do mundo. E quando se fala nisso e a gente lembra da Segunda Guerra Mundial, a gente fica temeroso. Imagina se a alternativa para a Alemanha vencer a próxima eleição, o partido neonazista. Bem, o que pode ocorrer isso em reflexo na Europa. Agora, e lembrar também que o presidente Eisenhower, o último discurso que ele fez antes de transmitir o governo para o Kennedy, em 61, no início do ano, ele usou uma expressão que se consagrou à época do complexo industrial militar, que pressionava. E ele era um militar e era contra essas pressões e esses gastos. Mas os gastos continuam aumentando. Eu passo à professora e coloco a seguinte questão. E aí, a tendência é essa, especialmente ali no Oriente Médio, que eu estou olhando o Egito, que daqui a pouco vamos falar dele, mas vem da Arábia Saudita, vem dos outros países, os pequenos Emirados também ali no Golfo Pérsico. Como isso pode acontecer? Bom, de fato, eles estão... a possibilidade de um conflito faz com que todo mundo queira se preparar, né? E a gente tem visto isso de uma forma muito clara. O conflito acontece justamente porque Israel se incomoda com a possibilidade do armamento nuclear que, teoricamente, Irã está desenvolvendo. E é óbvio, né? Israel não quer pagar para ver, né? O que a gente está vendo agora é Israel, na verdade, tentando, de alguma forma, se antecipar às possibilidades da existência de um armamento nuclear dentro do Irã. Agora, como você muito bem falou, Vila, a gente está falando de questões que se remontam a antes de Cristo, né? É um momento onde houve a divisão ali do território, né? De toda a história que envolve Abraão e toda a questão bíblica que, muito bem colocada, está ali, inclusive, nos primeiros livros do Velho Testamento. Então, a gente está falando de questões que realmente vão muito além de especialmente um conflito atual ou uma questão geopolítica atual e remontam a questões muito antigas. Então, é óbvio que eles têm muitos interesses, naturalmente, de provavelmente seguir com esses conflitos. Só que, como o Jason muito bem falou, a gente tem tantas incertezas e eles precisam, de alguma forma, ser financiados ou validados por alguém. Né? Então, Israel só está dentro dessa história porque conta, ainda que de uma forma pouco intensiva, com o apoio americano. Né? Da mesma forma, Irã está ali porque conta e tem apoios de outras eventuais grandes potências. A Rússia está ali meio perto por conta de relações comerciais, a própria China, que realmente, nesse momento, não tem condições de pensar em problemas dos outros. E até a própria economia americana, que nesse momento parece que tem questões internas muito mais relevantes do que entrar na guerra que os outros colocam em questões muito particulares. Né? Então, eu acho que, naturalmente, ali, no foco do conflito, existe muito interesse que essa corrida armamentista aconteça. Eles têm tecnologia e, nesse aspecto, Israel sai muito na frente. Israel tem uma tecnologia para a indústria armamentista extremamente refinada. Só que o Irã também desenvolveu isso ao longo do tempo. Inclusive, hoje, a própria Rússia
usa a tecnologia iraniana para drones para ataque na Ucrânia. Então, eles têm, sem dúvida, um grande incentivo a que essas indústrias se desenvolvam. A questão é qual é o tamanho da disposição dos outros financiamentos para que isso continue, porque a gente está falando de um investimento e de um recurso que certamente tem que sair de outras áreas para financiar a corrida armamentista e fazer com que alguém tenha algum tipo de vantagem ali. Aparentemente, esse tipo de conflito nunca vai cessar. Então, eles sempre terão uma indústria armamentista tentando fazer com que eles consigam ter algum tipo de vantagem e sair na frente dentro desses conflitos. Agora, a realidade se impõe. E a realidade hoje ali no Oriente é Israel já tem outros conflitos, tem a questão séria com o Hamas e a faixa de Gaza, e agora está tendo que passar por um outro momento, então, naturalmente, ele toma a dianteira tentando fazer com que essa indústria bélica do Irã consiga, de alguma forma, seja afetada, porque, claro, ele já tem problemas internos bem grandes e se o Irã virar um problema adicional, as questões lá ficam bem piores. E as questões econômicas, nesses casos, só deterioram. Eles são países que provavelmente não conseguem fazer a sua economia se movimentar tanto e ter tanta evidência só com a indústria bélica, porque o outro lado, o social dentro dessas economias, é um social bem complicado. Professor Augusto Teixeira, como é que, professor, você analisa essa questão da corrida armamentista na região especialmente, mas não só, mas especialmente na região do Oriente Médio, e a tendência do que isso possa ocorrer? Porque, afinal, claro, há um avanço tecnológico fabuloso no campo da indústria armamentista, basta ver a inovação dos drones, que nós estamos acompanhando a guerra da Ucrânia, coisas assim fantásticas que ninguém imaginaria com drones você destruir 41 aviões, né? Uma coisa incrível para quem estuda a história militar. Mas, na sua opinião, como é que fica essa questão dessa corrida armamentista que certamente já existe e vai se intensificar no Oriente Médio? A questão da corrida armamentista contemporânea, ela é muito bem exemplificada por um dado, por exemplo, explanado pelo Instituto Internacional de Estudos Estratégicos de Londres, em que afirma que nos últimos anos os gastos militares têm evoluído de forma sistemática no mundo inteiro, basicamente, e aí notadamente na Europa nos últimos anos e também no Oriente Médio, que tem taxas de investimento na área militar extremamente elevados. E diversos desses países possuem na composição do seu gasto militar não apenas o gasto com pessoal, mas o gasto em custeio e em investimento. E muito desse investimento vai para pesquisa e desenvolvimento, vai para aquisição e modernização de sistemas de defesa. Então, isto, em grande medida, ocorre no marco de um fenômeno mais amplo, que é aquilo que a gente chama de dilema de segurança. Ou seja, nós vivemos um mundo em que a hegemonia americana não apenas ela começa a ser contestada, como os Estados Unidos começam a adotar medidas que os pilares que constituem e sustentam a sua posição no globo começam a erodir. Então, hoje é muito comum a discussão da chamada multipolaridade, ou seja, diversos polos de poder no globo que buscam reorganizar suas regiões, como a Rússia na Ásia, na Europa /Ásia ou Eurásia, a China no leste asiático, por exemplo, que buscam ter um grau de senioridade em suas próprias regiões. E, obviamente, essa mudança da conformação geopolítica global, Vila, ela é sustentada ou lastreada por uma dinâmica de força, seja o uso da força direta para a tentativa de resolução de problemas geopolíticos, como é a guerra na Ucrânia sob a perspectiva russa, seja por parte de Israel empregando a violência contra o Irã no sentido de um redesenho do mapa geopolítico do Oriente Médio, ou no caso da China, com ações sucessivas no sentido de, em grande medida, tentar realizar o controle da chamada primeira cadeia de ilhas. E todo esse processo de redesenho geopolítico e de mudança de poder global é lastreado em armas. E é lastreado numa corrida de dilema de ofensiva, defesa e de superioridade tecnológica, que, para quem acompanha, seja a economia política internacional ou a segurança internacional, vai observar que existe uma corrida muito clara em questão de inteligência artificial, tecnologias quânticas, ou seja, tecnologias de caráter
disruptivo e que, por outro lado, apesar dessas tecnologias serem de nicho, essencialmente focadas nas grandes potências, tem, por outro ponto, uma diversificação do acesso de um conjunto de tecnologias que tem um grau de ser utilizadas como arma muito elevada, como você bem coloca, os drones, que são tecnologias que hoje grupos armados não estatais, como facções criminosas no Brasil, podem utilizar, seja para fazer ações de reconhecimento de seus inimigos ou para atacá-los diretamente lançando granadas. Então, se nós considerarmos esse cenário internacional como mudança ou redesenho do mapa geopolítico regionalmente colocado, com a crise da hegemonia americana, somado a um processo de aumento de gasto, aumento da tecnologia militar e a sua proliferação no globo, tem-se, em grande medida, os componentes nos quais a guerra, enquanto instrumento da política, se torna muito mais comum, muito mais usual do que esperar uma resolução por parte do Conselho de Segurança da ONU na tentativa de resolução dos problemas da segurança global. É por isso que esse momento em que temos a ação de Israel contra o Irã explicada por Israel como uma ação preventiva, visto na perspectiva israelense da iminência da detenção de armas nucleares pelo Irã, algo que ocorre fora do escopo do Conselho de Segurança da ONU. Da mesma forma que ações de força do Iêmen contra a navegação no Mar Vermelho também constituem ações de um grupo armado não estatal fora do escopo da segurança internacional, da sua arquitetura. Então é um mundo muito mais violento, no qual a economia, o financiamento da economia de defesa tem uma dimensão profundamente relevante para a sustentação desse redesenho geopolítico e que, em grande medida, gastar mais em defesa e gastar bem, não apenas em equipamento, mas em doutrina, treinamento e prontidão operacional, são elementos fulcrais. E essa guerra, ela mostra muito bem isso, quando nós vemos Israel, basicamente com superioridade aérea local no ocidente iraniano, e a defesa antiaérea iraniana sem essa capacidade. Ou seja, o domínio do ar, como pensava Douhet lá no começo do século XX, é fundamental para o sucesso no campo operacional e tático na guerra contemporânea. Ou seja, tecnologia, gasto militar e orientação política para a consecução de objetivos ainda são elementos muito presentes, Mila.